Vamos abrir a nossa Bíblia aí, você que trouxe. Abra o seu celular também, qualquer coisa. Lá em Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 8. Obrigado. Lucas, capítulo 8. Somente o verso 50. Diz assim: mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: não temas, crê somente, e ela será salva. Amém? Feche os seus olhos, vamos estar orando ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, agradecer ao Senhor, ó Deus, por esse momento, ó Deus, tão agradável, tão bom, que é estar na Tua presença. Ó Deus, e a Tua palavra também diz que como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Ó Deus, é muito bom porque a Tua palavra diz que é ali que o Senhor ordena a sua bênção. Nós cremos que nessa noite o Senhor já abriu o céu sobre esse lugar, sobre a nossa vida. Ó Deus, e bênçãos já foram derramadas e estão sendo derramadas, ó Pai, sobre cada um de nós aqui, ó Pai. Senhor, eu sei que é mediante a fé de cada um, ó Deus amado, que o Senhor vai estar agindo, vai estar operando, ó Deus, em cada vida. Fala conosco nessa noite, ministra em nossos corações, como o Senhor já tem feito, ó Pai, e seja exaltado, seja glorificado, ó Pai, através, ó Deus amado, ó Pai, das nossas vidas. Te louvamos, ó Deus, e te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Então a palavra diz: mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: não temas, crê somente, e ela será salva. Nós já ouvimos tanto, né, sobre essa passagem, sobre esse texto, mas sempre a palavra do Senhor fala de uma forma diferente aos nossos corações. E aqui a gente, muitos aqui já conhecedores do texto, né, sabe que esse texto, né, esse capítulo, fala acerca de um pai, né, que estava com a sua filha muito mal e estava prestes a morrer. E então ele vai ao encontro de Jesus, pedindo Jesus para que fosse até a sua casa, para que ele pudesse orar por ela e ela assim ficar curada. E o nome desse homem era Jairo. E o nome Jairo significa aquele que Deus ilumina. Esse homem era um chefe da sinagoga, de uma sinagoga que ficava próximo ao Mar da Galileia, na cidade de Cafarnaum. Essa sinagoga, ela era a mesma sinagoga em que Jesus curou a mão atrofiada de um homem e outros milagres mais. Ali ele fez vários milagres, porque era um lugar onde Jesus gostava de ir, embora Jesus ia em todos os lugares, anunciando a palavra, mas havia um detalhe, que aquela sinagoga ficava próxima à casa de Pedro. A casa de Pedro ficava como daqui onde eu estou até ali no muro do estacionamento, bem próximo. Tanto que há passagens onde a palavra diz que Jesus, saindo da sinagoga, ele foi à casa de Pedro e ali ele fez muitos sinais, operou muitos milagres. Então, aquela sinagoga ficava em um lugar, né, bem estratégico, na cidade de Cafarnaum. E esse homem, Jairo, por ser um chefe da sinagoga, ele possuía muitas responsabilidades, né? Jairo, ele possuía responsabilidades administrativas, responsabilidades
religiosa e era também um homem de muito prestígio. Agora, eu quero abrir aqui um parênteses, irmãos, com relação a essa questão, que Jairo, ele era um homem que ele tinha muito prestígio, era um homem de responsabilidades religiosas, porque ele cuidava dessa sinagoga. Ele era um homem que conhecia, né, a lei. Ele era um homem que, na verdade, ensinava acerca das coisas de Deus. Mas uma das coisas, quando eu cito aqui, que ele tinha essa responsabilidade religiosa, talvez assim, a gente preocupa um pouquinho, porque quando se fala em religiosa ou religiosidade, nós nos preocupamos porque nós observamos e vemos que essa questão da religiosidade, ela tem entrado na igreja. Talvez você diz, mas como assim, pastor? Não é o certo. Na verdade, irmãos, a religiosidade não é uma coisa muito boa. Porque quando uma pessoa ela se torna uma pessoa religiosa, ela se torna uma pessoa aonde, na verdade, ela quer fazer tudo certinho para poder merecer o favor de Deus. É uma pessoa que, na verdade, não entendeu, na verdade, o que é um relacionamento pessoal com Deus. Porque quando a gente olha, e lá em João capítulo 3, nós vemos a história de um homem chamado Nicodemos, que também era um homem religioso e chefe também de uma sinagoga, né, de um lugar onde se cultuava, de um lugar onde se lia a lei. Então, aquele homem chamado Nicodemos era um homem muito religioso, mas chegou um ponto em que eu acredito que ali no interior de Nicodemos, ele, ao ver Jesus pregar, ao ver Jesus anunciar a palavra, eu creio que ele ficou um tanto quanto inquieto acerca daquilo que ele vivia e acerca daquilo que ele estava ouvindo. Porque chegou um momento em que Nicodemos ele foi ter com Jesus. A Bíblia diz que ele foi ter com Jesus à noite. E quando ele chegou aonde Jesus estava, ele perguntou para Jesus: Senhor, o que eu devo fazer para ser salvo? Sabe, embora fosse um homem religioso, um homem conhecedor da palavra, vamos dizer assim, mas ele tinha essa dúvida se ele era uma pessoa salva ou não. E ele precisava tirar essa dúvida, ele precisava ter essa ansiedade, essa inquietação do seu coração respondida. E então ele foi até Jesus e perguntou: Senhor, o que eu devo fazer para ser salvo? E Jesus então disse para ele: olha, Nicodemos, quero te dizer que uma coisa é necessária. Você precisa nascer de novo. E ele disse: mas Senhor, como eu posso, sendo um homem velho, tornar ao ventre da minha mãe e tornar a nascer? E Jesus disse: olha, aquele que é nascido da carne é carne, mas aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Então, eu quero fazer uma volta aqui e ir lá para Gênesis, quando Deus falou para Adão e Eva. Lá no capítulo 2, se não me engano, versículo 17 ou 18, Jesus fala para Adão e Eva o seguinte: olha, de todos os frutos das árvores do jardim, vocês vão poder comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não vão poder comer, porque no dia em que dele comeres, vocês vão o quê? Vocês vão morrer. E eles, na verdade, desobedeceram, né? Desobedeceram e eles morreram. Eles não morreram fisicamente,
mas eles morreram espiritualmente, porque morte é separação, porque a palavra diz que a partir daquele momento, eles descobriram que eles estavam nus, uma coisa que eles ainda não tinham atentado para isso, porque eles não se envergonhavam. Então muitas coisas aconteceram, e uma delas foi justamente isso, foi essa separação, essa morte espiritual, aquilo que era comum. Deus vinha na viração do dia estar com eles, para conversar com eles, e a partir de então, quando Deus veio, e ele chamou por Adão, e Adão disse: Senhor, eu ouvi a tua voz e me escondi, porque eu estava nu. E o Senhor disse: mas quem te mostrou que você estava nu? Aí ele disse: a mulher, né? Sempre é a mulher, né, irmãos? Então, a mulher que tu me destes, né? Deu-me da árvore que o Senhor falou para a gente não comer, e eu comi. E Jesus então foi falar com a mulher, e a mulher disse: Senhor, a serpente me enganou e eu comi. Então tem uma síndrome de Eva por aí, que as pessoas, quando elas não assumem os seus erros, não assumem as suas falhas, né, sempre joga para o outro. Isso chama síndrome de Eva, né? Está sempre jogando o erro para o outro. Mas então, voltando ali, houve uma morte, porque houve uma separação. Há 3 tipos de morte. Há uma morte física, há uma morte espiritual e há uma morte eterna. A morte espiritual é essa, que todo mundo já nasce morto espiritualmente, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Há uma morte física que todos vão passar por ela, né, salvo, né, se Jesus voltar e nós ainda estivermos vivos. A Bíblia diz que Jesus ele vai voltar e os mortos ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, seremos o quê? Arrebatados, né? Então nós seremos arrebatados. Quantos vão ser arrebatados aqui? Diga amém. Amém. Então te cuida, irmão. Cuida porque... Então, nós vamos ser arrebatados. Então, mas quem é que vai ser arrebatado? Aquele que tem uma aliança com Jesus, aquele que tem um nome escrito no livro da vida. A Bíblia diz isso. Jesus lá em João capítulo 5, versículo 24, diz: em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Ele não vai ter, mas ele tem a vida eterna. Já passou, né, da morte para a vida. Não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, irmãos, só mais um parênteses aqui. Às vezes as pessoas dizem: vocês são muito presunçosos, né, em falar que vocês são salvos. Não, nós não somos presunçosos. Nós só somos pessoas que acreditam naquilo que a palavra do Senhor diz, né? Se ela diz, está dizido, não é? Né? Então, eu tenho que crer nisso. Se ela diz que eu sou salvo, porque Jesus ele falou assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não diz que ele é um dos caminhos, uma das verdades. Não, ele é a única verdade. Ele é a única vida, ele é o único caminho, e se não for por ele, nós não vamos encontrar com o Pai. Então, se nós reconhecermos Jesus, lá em Efésios capítulo 2, versículo 8, diz: porque pela graça, né, sois salvos. O que mais? Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Sabe, irmãos, não é por nós. Nada do que nós fizermos vai poder, né, fazer com que nós possamos nos salvar. Continua o versículo 9, versículo 10, dizendo assim: não vem das obras para que ninguém se glorie. Não vem de obras. Há uma religião por aí que diz que a caridade é a chave que abre as portas dos céus. Não. A caridade não abre as portas dos céus. Até porque, qual é a porta que a gente tem que entrar por ela? Jesus. Porque João, capítulo 10, versículo 10, diz, o próprio Jesus diz: eu sou
A porta, né? Versículo 9. Eu sou a porta. Quem entrar por mim, entrará, sairá e achará pastagem, vai achar alimento. Então ele é a porta, é por ele. E não é a caridade que abre essa porta. A porta ela está aberta para quem quiser entrar, sabe? Basta crer, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Se você crê, né, nessa verdade, você então reconhece Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida e você será salvo. Mas eu estou fugindo aqui do assunto, né? Então, voltando, irmãos, aquela morte espiritual que houve lá no Jardim do Éden, agora nós vemos a consequência dela lá no capítulo 3 de João, quando Jesus diz para Nicodemos, é necessário agora nascer de novo. Por que nascer de novo? Porque você morreu. Agora quem é que pode dar essa vida? Jesus. Não é a religião, irmãos. É por isso que a religião e a religiosidade ela é perigosa. Porque, como eu disse, o religioso é aquele que quer procurar fazer tudo certinho para achar o favor de Deus. Mas não vai encontrar, né, esse favor, não tem como, porque o preço já foi pago, Jesus já morreu lá na cruz do Calvário, para nos salvar, para nos libertar, e hoje eu não tenho que fazer mais nada para poder ser salvo. A única coisa que eu tenho que fazer é crer nele, é acreditar no sacrifício dele, que o sacrifício que ele fez na cruz do Calvário é suficiente para me salvar. Então, e esse é o novo nascimento, é quando eu creio em Jesus como meu único e suficiente Salvador, eu vou nascer de novo, né, para uma novidade de vida, né, para a vida eterna. Então, irmãos, nós não podemos ser religiosos. E as pessoas hoje estão muito religiosas. E às vezes é aquelas pessoas que não entenderam ainda como é viver com o Senhor. Que viver com o Senhor é ter um relacionamento de intimidade, né? Lá no Salmo 25, versículo 14, a palavra do Senhor diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. E a estes o Senhor lhes dará a conhecer a sua aliança. Lhes dará a conhecer os segredos do seu coração. Sabe, irmãos, quanto mais a gente se aproxima de Deus, reconhecendo as nossas falhas, as nossas fraquezas, as nossas debilidades, mas reconhecendo que Deus é amor, que Ele é Pai, que Ele tem o maior prazer de ter o Filho ali do lado, né? Então, quando a gente entende isso, a gente vai desenvolvendo essa intimidade, esse relacionamento com Deus, Ele vai revelando alguns segredos para nós. Por que que muitas vezes a gente vê pessoas, né, trazendo uma mensagem tão profunda, com revelações tão profundas, e a gente fala, meu Deus, de onde é que essa camarada tirou isso? É da intimidade, é do relacionamento. A Cleide disse que, aqui citou um versículo que diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, o que Deus tem preparado para nós. Só que a segunda parte do versículo diz, mas Ele tem nos revelado pelo Teu Espírito. Aquilo que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram. Mas para aqueles que têm intimidade com Deus, o Senhor começa a revelar as suas profundezas, o Senhor começa a revelar o segredo do seu coração, o Senhor começa a revelar o seu amor, a sua graça e dizer, Tu és meu filho, eu te amo, eu ainda sou o mesmo e continuarei sendo o mesmo. Sabe? A gente olha, irmãos, lá para Jairo. Jairo, ele era um homem importante. Mas não importa, irmãos, o nível de responsabilidade, de prestígio que você tem na sociedade. Muitas vezes,
o dia mau, ele chega na vida de quem quer que seja. Talvez possa até não chegar na sua vida, mas no caso de Jairo, ele era um homem importante, um homem religioso, um homem cheio de prestígio, mas de repente um mal chamado enfermidade, que não sabemos que enfermidade é essa, entra e assola a vida de alguém que ele mais amava. Só sabe o que é o amor de um pai, quem é pai, né? E só sabe o que é um amor de um avô, quem é avô, sabe? Então, se você que é pai, já é assim, doido pelo seu filho, ama demais, multiplica esse amor por 20, né? Quando você se tornar avô. Então, irmãos, a sua filha ficou doente. E aí, a gente, quando vê uma situação dessa, a gente faz o que for necessário para poder ver a resposta, para poder ver a cura, para poder ver o filho, né, saindo daquela situação. E aí, ele, mesmo sendo uma pessoa religiosa, mas viu que a sua religião não podia fazer nada. Era incapaz de resolver o seu problema. Mas glória a Deus, porque havia alguém que era e é maior do que a religião. Esse alguém é uma pessoa chamada Jesus. Sabe, ele é maior do que a religião. E é por isso que nós não podemos nos apegar à religião dos crentes, religião dos católicos, religião disso, daquilo, não. Nós temos que ser de Jesus. Fala para a pessoa que está do seu lado aí, eu sou de Jesus, e você? Então, nós somos de Jesus. Não foi a religião que morreu por nós, não. Foi Jesus. E hoje, quando a gente celebra a ceia, nós não estamos aqui celebrando somente a morte de Jesus, mas nós estamos celebrando a vitória, que é a ressurreição de Jesus. E quando a gente olha para essa mesa, mais uma vez eu digo, porque é Jesus dizendo, olha, eu fui na vida de Jairo, eu fui na vida de Nicodemos, mas eu ainda sou na sua vida hoje. Eu ainda vivo para cumprir aquilo que eu prometi, porque eu disse, eis que eu estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia! Ele não morreu, ele está mais vivo do que nunca, irmãos. Sabe? E da mesma forma que ele curou a filha de Jairo, ele vai curar a sua vida hoje. Viu? Se você entrou aqui doente, você pode sair daqui curado, porque não é o pastor Corifeu, é Jesus que está aqui. Porque ele diz, aonde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, aí eu estou no meio deles, né? E hoje nós estamos aqui invocando o nome desse que é Todo-Poderoso, que é o Senhor dos Senhores, sabe? E então, ele falou com Jesus, Jesus, minha filha está lá morrendo, eu vim aqui pedir o Senhor para ir lá orar por ela. Só que as coisas nem sempre são do jeito que a gente pensa, né, irmãos? Jesus prontamente se dispôs a ir. E eles começaram a caminhar, e eu creio que Jairo, todo empolgado, ele disse, pronto, agora está resolvido o caso. Só que no caminho, uma bendita de uma mulher, né, entra no meio, mas uma mulher cheia de fé, uma mulher cheia de esperança, uma mulher que ouviu falar de Jesus também. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Aquela mulher só podia ter ouvido falar de Jesus, porque a fé dela, irmão, não foi só uma fé de pensar assim, olha, eu vou lá, vou tocar nele, nas vestes dele e vou ser curado. Não. Ela tinha que romper alguns paradigmas.
ela tinha que romper algumas coisas com relação à tradição, com relação à cultura, porque ela era uma viúva. E a viúva, lá na Índia, hoje ainda é assim. A mulher, hoje está melhor, porque há uns anos atrás, quando o marido morria, lá eles queimam, né, os corpos, e quando o marido morria, a viúva tinha que ser queimada também, viva, junto com o marido. Então, ainda há alguns lugares na Índia que isso acontece, mas já foi feita uma lei onde não se faz mais isso, não há mais essa prática. Então, aquela mulher lá que entrou no caminho de Jesus lá e falou, se eu tão somente tocar nas vestes dele, eu vou ser curada. Ela teve que romper algumas tradições, alguns paradigmas, porque ela não podia. Primeiro, ela estava com hemorragia, ela era imunda, as pessoas não podiam nem tocar nela, né? Ela era uma pessoa desprezada. A Bíblia não diz se ela tinha filhos ou não, mas ela se levantou, olha, eu não quero nem saber o que as pessoas vão pensar de mim. Não quero nem saber, eu só sei de uma coisa, que essa é a minha oportunidade, essa é a minha chance. Se eu tão somente for até ele e tocar nas vestes dele, eu vou ser curado, eu não vou deixar passar a oportunidade. E eu quero dizer, hoje é a noite aceitável. Hoje é a noite de você tocar em Jesus. Sabe, havia uma multidão que tocava em Jesus. Mas quando aquela mulher tocou em Jesus, Jesus parou e disse, quem me tocou? E os discípulos disseram, Senhor, a multidão te aperta, te oprime, e o Senhor pergunta, quem tocou? As pessoas, mesmo os discípulos, não conheciam Jesus na sua essência. E ele disse, alguém me tocou, porque de mim saiu poder. Sabe, não é qualquer toque, irmãos. É um toque de fé, sabe? É um toque de fé, crendo, porque aquela mulher foi entrando no meio daquela multidão, empurrando um aqui, empurrando outro ali, e eu creio que a sua força estava debilitada, mas naquela hora ela recobrou as suas forças pela fé, e ela tocou em Jesus, e a resposta veio. Sabe, irmãos, e Jairo agoniado porque, já que eu não estou seguindo, eu vou fechar aqui. Então, já era agoniado para poder Jesus ir logo, que ele precisava que Jesus orasse pela filha dele. E ali Jesus, dando atenção, começou uma conversa, quem me tocou, até que a mulher disse, eu te toquei, Senhor. E então, irmãos, naquele inteirinho, chega alguém da casa de Jairo e diz, não incomode mais o mestre, porque a tua filha já morreu. Irmãos, naquela hora, para a gente que é pai, eu creio que o chão fugiu dos pés de Jairo. Eu creio que ele gelou, porque assim como aquele homem que trouxe a notícia, com aquela frase, dizendo, não incomode mais o mestre, porque a tua filha já morreu, ele estava declarando uma incredulidade. Ele estava dizendo, pode largar de mão, que agora não tem mais jeito. Então ele não cria mais. Porque se fosse apenas uma enfermidade, era mais fácil, né? Jesus chegaria ali, como nós vamos fazer daqui a pouco, nós vamos orar pelos enfermos também, né? Graças a Deus não tem ninguém morto aqui, né? Então, nós vamos orar. E aquele povo lá, aquele homem estava dizendo, olha, enquanto ela estava lá na cama, viva, com os olhos abertos, estava mais fácil, agora complicou o negócio. E aí Jesus olha para Jairo e diz, não temas, crê somente. Sabe, irmãos, que palavra, que palavra. Uma frase tão pequena, mas tão
poderosa. Não temas. Continue crendo. Não temas. Não se mova. Eu não sei se vocês já assistiram filmes onde estavam duas pessoas, uma mais imadura, o outro mais madura, de repente aparece uma onça. E aí o maior diz para o menor: não se mova. Não se mova. Era isso que Jesus estava falando para Jairo. Não mova nada, não. Fica quieto, fica onde você está. Porque Jairo poderia, às vezes, se desesperar e sair correndo, né? Largar Jesus para trás. Mas Jesus diz: não se mova. Creia somente. E ele ficou ali, irmãos, crendo, acreditando. Ele deve ter uma carta nas mangas, né? Ele deve ter alguma coisa aí. E aí, Jesus foi. Sabe aquelas pessoas incrédulas, irmãos, que são os transmissores do caos? Porque às vezes nós vivemos num tempo, numa época em que as coisas não estão fáceis. Mas até mesmo no meio do arraial do Senhor, há muitos daqueles que dizem: não está fácil. O negócio vai ficar difícil. Ó. Na verdade, por mais que se torne difícil, mas para nós que esperamos em Deus, o fato das coisas estarem complicando cada vez mais, isso já, para nós, é um motivo de alegria, porque nós estamos vendo que os sinais estão se cumprindo. Eu estava vendo uma moça, lá na China, e ela pagando lá no mercado as contas com o chip, né, na mão. Ela colocou a mão e o rapaz perguntou: e o chip aí? Está aqui, agora eu não preciso mais de celular, não preciso mais de cartão de crédito, não preciso mais nada. Então, são anúncios, né, de que verdadeiramente a palavra de Deus, ela é fiel, ela é real. Porque ela diz que a palavra do Senhor, ela é mais poderosa do que uma espada de dois gumes. Jesus disse que não passaria nenhuma vírgula, nenhum jota, nenhum pingo da palavra dele que não viesse se cumprir. Só que, quando se fala nesse chip, não é ainda, irmãos, porque a gente fala do chip, né? Mas o chip, não sei se é chip, o que é. Mas eu sei que na época vai ser uma imposição. Você aceita ou não aceita? Porque se você aceitar nessa época, você vai estar negando a Jesus. Hoje não, hoje é tudo um ensaio, né? É um ensaio, mas é um ensaio muito bem preparado, muito bem elaborado, para que as pessoas comecem a se acostumar com essa situação. Mas por outro lado, é uma alegria para nós, porque nós sabemos que a palavra do Senhor é real, que o Deus que nós servimos é real, que Ele vai voltar mesmo, né? E que nós precisamos estar prontos, para que quando Ele voltar, nós podermos subir com Ele. Amém? Então, irmãos, Jesus chegou na casa de Jairo, e assim como aquele homem que transmitiu lá o recado, né? Não incomode mais o mestre, porque a sua filha já morreu. Ali tinha muita gente chorando. E Jesus disse: olha, não chores. A menina não está morta. Ela só está tirando uma sonequinha. Né? Ela está dormindo. Mas o povo dizia: será que ele não sabe que a gente sabe quando uma pessoa está morta ou não está? E na verdade ela estava. Mas para Jesus, o sono de um descanso
e a morte, para ele despertar essa pessoa é uma coisa só, irmãos, né? E então ele entra para aquele quarto e diz: menina, levanta. E naquela hora, e nessa hora, quando Deus brada a sua voz, seja a morte, seja o que for, tem que se curvar diante dele. Porque ele é o Senhor dos senhores, ele é o Rei dos reis, ele é aquele que criou todas as coisas. E quando a gente olha para o Salmo 139, e a palavra do Senhor está dizendo ali: Senhor, eu fico muito feliz, porque quando eu olho e vejo que de um modo tão assombroso, tão tremendo, o Senhor nos formou, me formou no ventre da minha mãe. Davi ele estava dizendo: não foi um acaso, foi o Senhor que me formou ali no ventre da minha mãe. E aquele que nos formou, que operou esse milagre, da vida ali, gerando uma vida no ventre da mãe, é aquele que pode, irmãos, dar vida a qualquer pessoa, seja ela estando morta ou não. É por isso que naquele dia, quando a trombeta soar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ressuscitarão. Sabe? Ele é o Deus da vida. E quando a gente diz o Deus da vida, é o Deus que gera alegria onde há tristeza, gera saúde onde há doença. É o Deus que restaura aquilo que precisa ser restaurado. É o Deus que cura aquele que precisa ser curado, que está enfermo. E como eu disse, Ele é o mesmo hoje. Porque Ele diz, lá em Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e vai ser para sempre. Vai ser para sempre. E o Deus que está aqui, nesse lugar, é aquele Jesus que estava ali com Jairo. Hoje Ele está em nós através do Espírito Santo. Ele habita em nós. E Ele opera milagres. Ele opera sinais, prodígios e maravilhas ainda hoje, se nós crermos. Eu quero que você se coloque de pé. Que está com alguma enfermidade, saia rapidinho do seu lugar e venha até aqui. Eu quero orar com você. Bem rapidinho, porque nós vamos retornar para passarmos para a ceia, mas antes da ceia eu quero orar pelos enfermos. Nós vamos começar a colocar em prática aquilo que a Bíblia nos ensina. Sabe? Ele diz: imporão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Em meu nome expulsarão demônios. Sabe, esse dia lá em casa, a gente estava conversando e a Raquel disse: há um tempo atrás, tinha demônio, manifestava muito demônio. Agora, parece que os demônios tirou férias. Mas nós vamos começar a orar. E esses demônios vão começar a manifestar de novo. Porque tem muito demônio oculto, escondido por aí. Nós vamos orar, eles vão sair. Porque a palavra do Senhor diz que Tu és o Jeová Rafá, o Senhor que cura. E agora mesmo, Deus, eu quero Te pedir, ó Deus, o Senhor que olha e que vê o íntimo. O Senhor olha e vê lá no interior. O Senhor está vendo, ó Deus amado, essa enfermidade. E esse corpo não é a habitação dessa enfermidade.
ela é uma intrusa, ó Deus amado, desse corpo. Por isso agora mesmo, ó Deus, eu oro ao Senhor e peço ao Senhor que toca agora, ó Deus amado, nessa vida. Toca nesse corpo, Deus. Que diabetes, ó Deus amado, caia por terra. Deus, seja labirintite, ó Deus amado, caia por terra. Problemas na coluna, caia por terra. Em nome de Jesus, Senhor, toca agora. Tem pessoas que não puderam estar aqui hoje por causa de enfermidade, mas eu oro agora para que o Senhor vá de encontro a ele agora, Pai, trazendo cura, ó Deus, trazendo cura, em nome de Jesus. Senhor, problema nos ossos, ó Deus amado, no estômago, ó Deus, no pulmão, nos rins, no coração, Deus, em nome de Jesus, ó Pai, é o Senhor, ó Deus amado, é o Deus que sara, é o Deus que cura. O Senhor é aquele que quer nos ver, ó Deus, restaurados. Pai, em nome de Jesus, não há impossibilidades para o Senhor, não há impossibilidades para o Senhor. Não, Pai, o Senhor Jesus diz: aquilo que é impossível para o homem é possível para o Senhor. Em nome de Jesus, eu oro agora, Deus, para que o Senhor, ó Deus, toque agora, ó Deus, trazendo cura, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Como igreja nós cremos, ó Deus, nós cremos, e essas pessoas vieram aqui à frente, não confiando, ó Deus amado, no homem que está aqui, mas elas vieram aqui à frente para receber do Senhor. O mesmo Jesus que ressuscitou a filha de Jairo, o mesmo Jesus que curou, ó Deus, aquele cego de Jericó, é o Jesus que está aqui hoje para trazer vida, vida abundante, vida plena, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, aleluias, em nome de Jesus, Senhor. Espírito Santo, vai tocando agora, Deus, vai tocando agora, Espírito Santo.